Às vezes, vocês mesmo da imprensa, vocês têm mais conhecimento do que nós sobre o que acontece. Então, sempre acho que tem que ter uma parceria entre vocês e esporte sobre o que acontece, o que pode acontecer, sobre as possibilidades das coisas, porque o esporte é muito grandioso e não pode ser acovardado por sentimentos pequenos e de interesse pessoal. E aí, pessoal, acima do ótimo, está começando pelo Jornal Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é um canhão de audiência. Está começando mais uma edição do Município Esportes para Segalas Alimentos. Confiança que se entrega. Vem que a resenha é acima do ótimo. Bora trabalhar, dando continuidade à entrevista com o Léo Friese. Quem é Léo Friese? Lenda do basquete, que está fazendo um trabalho extraordinário nas categorias de base. A gente falou no programa anterior que ele comandou a conquista do Campeonato Estadual Sub-12 contra a equipe de Jaraguá, uma conquista invicta, 14 jogos, 14 vitórias. Está vindo uma geração aí muito talentosa no basquetebol, resultado do trabalho comandado aí pelos técnicos, professores e pelo Léo Friese também. Então, o basquetebol Sub-12 de Blumenau, campeão estadual. Depois de muito tempo, depois de mais de 10 anos, o basquetebol no Sub-12 voltou a ser campeão do estado. O Léo Friese está aqui para a gente dar sequência a essa conversa. E com a conquista, Léo Friese, do campeonato estadual Sub-12, Blumenau tem conquistou em quadra, direito à participação, direito a uma vaga no Campeonato Sul Brasileiro de Basquetebol em 2025. Tudo bem, Léo? Tudo bem, professor. Então, bora lá, vamos falar aí dessa participação em 2025, que eu imagino vai ser muito especial para vocês. Sim, essa participação, o que acontece? Os dois finalistas de cada estado, né, de Campeonato Gaúcho, Catarinense e Paranaense, ganharam direito ao Sul Brasileiro. Esse ano foi realizado em Porto Alegre, em agosto, e para o ano que vem ainda não tem sede, não tem data, nada definido. A única coisa que tem é a vaga garantida. Daí, como eu sou treinador do Sub-12, normalmente os guris do Sub-13 são com outro técnico, mas daí eu fiz o acordo com outro técnico já. Quem é o treinador? O Vinícius Gobor, ele é o técnico do Sub-13, jogador do adulto também da FAB Blumenau. Boa. Até hoje estou indo para Brusque, desculpa, hoje não, porque... né? Mas eles estão entrando Brusque jogar contra o Joaçaba, e daí a gente já vai saber se foram campeões ou não. Mas um abraço para o Vinícius, que foi parceiro aí, isso. Entendeu, né? Não, o Vinícius foi bem receptivo à ideia, porque eu falei antes mesmo da gente ir para as fases finais. Eu falei, Vini, é o seguinte, cara, a gente tem grande chance de ser campeão, o nosso time está indo muito bem, analisando o resultado das outras equipes, porque eu estava sempre acompanhando a Liga Norte, a Liga Metropolitana, a Liveba, a Livab, para estar sempre acompanhando os resultados, para ver quando tinha jogos em comum, que a gente já fez contra os mesmos, tenho todo o histórico gravado, tipo, Joinville jogou contra Brusque, nós e Brusque deu tanto, porque nós não tínhamos jogado contra Joinville ainda. Então eu fiz todo o histórico, daí falei, Vini, a gente tem grande chance de ser campeão. E ele topou. Se eu for campeão, eu ganho a vaga, cara. Tu deixa eu treinar os meninos pelo menos uma vez por semana? No Sub-13. Então, assim, mas a gente está com uma ideia agora de conseguir fazer... na escola também conseguir a quadra, e eu quero ver se eu consigo levar esses meninos daí para treinar 2 dias a mais numa outra quadra com essa equipe do Sub-13 que vai para esse campeonato específico, já que eles conseguiram a vaga, e daí vão esses garotos para esse campeonato. E daí eu vou subir durante esse período só um ano a categoria para acompanhar os meninos no Sul Brasileiro. E o Sul Brasileiro, que não tem data e também nem sede, local definidos? Não, ainda não. Provavelmente ali em junho eles vão fazer a organização do campeonato e daí eles fazem uma chave só, todos contra todos, e sai a classificação geral. Esse ano ficou campeão São Bento do Sul, uma geração muito boa que eles têm lá, e Jaraguá, que foi o finalista, ficou em 5º. Então Santa Catarina ficou em 1º e 5º colocado, com os clubes de São Bento e Jaraguá do Sul. E por que é importante, Blumenau, participar desse Sul Brasileiro, Léo? A questão é que é um mérito, uma conquista, né? Só o fato de poder participar já mostra o valor que tem o esporte na cidade, né? Então, e a valorização dos meninos é mais uma bagagem, mais uma experiência para eles, um campeonato de nível muito forte, independente dos resultados, vão ser bons jogos,
Então, a gente também tem um intercâmbio de atletas que a gente percebe outros tipos de marcação, tipos de ataque, movimentações. Para nós, enquanto aprendizado, também é muito bom. Para os atletas é muito bom. Essa experiência de vida para eles é excelente. Então, eu valorizo muito esse tipo de campeonato e eu acho que quanto mais campeonatos nós conseguirmos participar, todos que a gente conseguir participar, eu vou inscrever, porque eu digo assim, quanto mais bagagem a gente tiver, melhor é para os atletas e para a gente. Na primeira parte da entrevista, Léo, a gente falou dos garotos, que é uma geração de muitos talentos, você falou como formou os garotos e tal, e são garotos que têm futuro, que vão longe. A geração é muito boa, tá? É uma geração boa, lógico que a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu trabalho acreditando em todos eles o tempo todo, porque no basquete tem várias características, a gente, tem que ser muito grande, tem que ser muito... Não. No basquete, a versatilidade em quadra é muito importante. Então precisa do cara que arma bem o jogo, do cara que marca bem, do cara que pula, do cara que é forte, do cara que é grande. Então, assim, a gente tem que desenvolver os garotos como um todo, para lá na frente a gente ver quais que tem chance de seguir em frente, quais que tem chance de ou partir para uma outra área. Mas independente de outra coisa, que eu acredito muito, PC, é o seguinte, a gente tem que usar o esporte como um meio de transformação na vida dessas crianças e adolescentes. E até um modo de formação também. Com o esporte tem que vir o desenvolvimento fora de quadra, escolar, faculdade. Então o esporte tem que estimular a questão desse garoto estar se formando, fazendo uma faculdade amanhã ou depois, para ter uma oportunidade de emprego muito boa. Porque ele perde muito tempo treinando, sim. Então ele tem que ser estimulado e recompensado como? Na forma também de receber bolsa de estudo em colégio, em faculdades, ser estimulados e criar oportunidades para eles se desenvolverem em outras áreas também. Porque a gente sabe que como atleta é uma pirâmide, um funil. Então quanto mais tempo vai passando, mais vai funilando e é muito difícil seguir a carreira de atleta. Muitas vezes também é uma carreira às vezes mal remunerada, então a gente tem que pensar no atleta de Blumenau, por exemplo, se eles seguirem a carreira, de ter uma segunda opção de ganho. Fazer uma faculdade de alguma outra coisa, treinar, ganhar a faculdade e ainda conseguir trabalhar fora. É isso, porque no basquete ou até em outras modalidades a gente perde muito atleta na questão de que, por exemplo, eu parei de jogar, por quê? Porque comecei a trabalhar, tu começa com 18 anos a ganhar dinheiro e fica muito mais interessante do que estar treinando. Então, se tu não consegue uma remuneração para aquilo, não é interessante naquele momento. Tu tem que começar a ajudar em casa, tu é cobrado pelo pai, tu é cobrado por uma namorada, tu começa a estar desenvolvendo outras áreas. E tu quer ter o teu dinheirinho na carteira para poder sair, para comprar o celular, para comprar, enfim, para ter o teu patrimônio. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar muito esse desenvolvimento do esporte como um todo. Isso daí eu não falo no basquete, eu falo como um todo, até o futebol, que a gente acha às vezes que é tão bom, mas a gente vê situações difíceis também. A gente tem que tratar o atleta de uma forma que ele tem que ter outras formas de seguir em frente. Se caso o esporte não der certo, nós temos que focar o esporte da nossa cidade de tal forma que esse atleta consiga se desenvolver em outras áreas também. Essa é uma das coisas que eu mais defendo o tempo todo. Eu digo assim, tu tem que treinar sim, mas tu não pode desfocar de outras áreas. Por isso que eu cobro também o desenvolvimento na escola dos meninos. Sempre estou acompanhando, pergunto como é que tá, como é que não tá, deixo bem claro para os pais que sim, podem pedir a nossa ajuda, podem pedir para a gente orientar o tempo todo. No entanto, que eu faço essa orientação o tempo todo para eles, para mostrar a importância dos estudos, para não focar, mas eu vou ser jogador de basquete, eu vou ser jogador de alguma... Perfeito. Mas tu tem que ter um plano B, C, D, para estar desenvolvendo isso. Não pode perder o foco dos estudos. Não pode perder o foco dos estudos. Muito bem. E o apoio? Hoje, esses garotos, esse teu trabalho, tem o apoio adequado? Então, PC, assim... Até para disputar, por exemplo, o Sul Brasileiro, esse apoio está garantido? Então, ali acredito que vai dar tudo bem certo, a PAB dá um suporte bacana na questão de custos. Poderia ser melhor? Sempre poderia. Eu acho que falta, sim, algumas coisas, por exemplo, não fazendo uma crítica, mas talvez um desabafo, a questão da logística. Eu acredito que sim, que tinha que ter um apoio de uma fundação por trás, dizendo assim,
Topic, Avan tá aqui e tem que ter pronto. E hoje não tem? Hoje não tem. Então, assim, isso onera muito em custos para o clube. Eu acho que os clubes que representam a cidade em campeonatos federados, por exemplo, daí eu digo todos os clubes, a PAB, BFB, outros de outras modalidades, a gente tinha que ter o apoio, na verdade não é nem o apoio, é a garantia de que o transporte seria dado. Entendeu? E não é que cada vez tu tem que pedir o transporte. Na verdade, tem que ser um direito adquirido, sabe? Para dizer assim, está disponível quando tu queres. Pronto. Ah, tu precisa para tal? É isso. Porque querendo ou não queira, é o nome da cidade também que está indo. E uma cidade bem desenvolvida, o esporte é referência. Quantas Topics a gente tem hoje? Eu acredito que tem 2 Topics. Tá? E até no final do ano agora foi falado que não podia por retenção de custos, alguma coisa, daí tinha sido cancelada todas as Topics, enfim. Difícil. É difícil. Outra coisa que eu digo assim bastante, Blumenau é uma cidade tão grande, né? Daí conversando na final lá dos Jogos Estaduais com o diretor de Jaraguá do Sul, ele, pô, parabéns, não sei o quê, enfim, excelente trabalho. Daí, quantos polos vocês têm em Blumenau? Cara, nós temos um polo de basquete em Blumenau. Por quê? Por quê? Boa pergunta. Jaraguá do Sul tem 12. Por que Jaraguá do Sul chegou nas finais ano passado, chegou nas finais desse ano? Ganhamos, sim, mas não tiram o mérito do trabalho deles. Entende? Então, eu digo assim, a questão do esporte tem que ser tratado de forma séria desde a base. Desde a base. Vou aproveitar com todo o teu conhecimento e experiência para te perguntar, Léo, né? Fica à vontade para responder também, se tu não se sentir à vontade. Mas vamos lá. Quais são as mudanças que o esporte blumenauense precisa? Para que a gente possa ampliar os resultados, para que a gente possa ter mais garotos treinando, para que a gente possa ter mais crianças, adolescentes e jovens praticando esporte e que, como consequência desse trabalho da base, a gente possa ter também desportivamente mais resultados lá na frente. Certo. Tem várias situações que a gente poderia estar trabalhando. Por exemplo, eu vou te dar vários exemplos que eu tentaria fazer diferente. Por exemplo, os Jogos da Primavera. Hoje os Jogos da Primavera não são realizados aos domingos porque onera demais o custo de profissionais que trabalham nos Jogos da Primavera. Eu entendo. Mas os pais, por exemplo, da minha escola lá, que trabalham um dia de semana, não podem assistir os filhos, não podem prestigiar os filhos. E nessa idade de formação, crianças de 11, 12, 13 anos, nossa, valoriza muito a presença do pai. Então eu entendo que o valor mensurável do custo é alto, só que o valor imensurável para aquela criança de ver o pai torcendo na arquibancada junto, é o tipo de coisa que não tem preço. Então sim, eu sei que tem um custo, mas eu gostaria muito que os Jogos da Primavera acontecessem também aos finais de semana para dar oportunidade para os pais, para permitir a presença dos pais. Então, isso é uma sugestão de mudança que eu já faria. A questão das escolas deveria sim ter polos especialistas através de uma secretaria de esporte, talvez botar especialistas num raio de quilometragem dentro da escola, não o professor da escola, mas trabalhar em parceria, CEMED, Secretaria de Esportes, de alguma forma com que o especialista fosse na escola e fizesse um polo desportivo. Com esse polo desportivo, por exemplo, a gente poderia estar selecionando garotos da região norte, da região sul, de várias regiões, da Velha, enfim, e está selecionando os melhores garotos para estarem treinando e a gente ter mais qualidade no desenvolvimento de atletas. Mais matéria-prima para desenvolver. Outra coisa que a gente poderia fazer, nessa questão a gente podia criar ligas de esportes durante o ano todo, não só os Jogos da Primavera, que acho que seriam as nossas Olimpíadas blumenauenses, criar ligas para dizer assim, não, vamos fazer a liga de basquete que vai estar desenvolvendo aqui escola tal, contra escola tal, contra escola tal, contra escola tal, e fazer uma liga interna da cidade de Blumenau. Para quê? Não para focar todo o treinamento num único jogo, para os meninos terem um calendário de jogos o tempo todo. Para não esperar só pelos Jogos da Primavera em setembro. Exatamente. Eu acredito muito que a gente criando essas ligas, com os meninos jogando, outra coisa que esse desenvolvimento que a gente falou da questão emocional deles, a gente vai estar desenvolvendo esses guris emocionalmente, a gente vai estar estimulando os professores a trabalharem mais, vamos ter intercâmbio com os professores o tempo todo, para estar desenvolvendo, a gente vai aumentar essa nossa qualidade de material humano, aumentar a quantidade de jogos, aumentar a maturidade emocional dos meninos, psicológica, aumentar a parte técnica.
E fazendo todo esse trabalho de base, em alguns anos a gente vai estar recuperando toda a hegemonia do esporte blumenauense de novo. Então, eu acredito muito que a gente consiga agora... E com esse orçamento que tem hoje aí, é possível fazer, implantar essas ideias que tu estás apresentando aqui? PC, então, teria que ter um estudo. Eu não sei como é que funciona a questão dos valores hoje. Mas eu acredito que muito daria para fazer já com a estrutura que já tem. A estrutura atual. Porque, por exemplo, tu pode fazer um jogo no Luiz Delfino, tu pode fazer um jogo no Machado de Assis, tu pode estruturar para fazer as ligas durante o meio da semana. Tu não precisa fazer as ligas durante o final de semana. Outra, tu não precisa fazer uma liga com a estrutura de jogos da primavera, com 5 árbitros, 3 mesários e 2 árbitros. Faz um árbitro e um mesário, uma coisa simples, só para fazer o jogo interno e tá fazendo o desenvolvimento. Ótimo. E na questão dos polos ali, tu tendo um especialista fazendo de alguma forma esse trabalho junto com os professores da escola, tu vai estar desenvolvendo de tal forma que tu vai ter muito mais crianças e tu vai conseguir fazer às vezes 2, 3 times do mesmo polo para estarem jogando. Entendi. E estar desenvolvendo e valorizando o esporte como um todo. Tu está tirando a criança do celular, tu está estimulando ela para coisas boas, tu está envolvendo a família com o ambiente escolar, porque vai lá torcer, vai lá fazer as coisas. Então, isso também seria uma das coisas que eu prezo bastante, que acredito muito que faria diferença. Outra coisa que eu vejo que faz muita diferença, os espaços públicos, por exemplo, praças, escolas abertas, como funciona, tem que estar sendo feito. Escola aberta, por exemplo, hoje... Fernando Ossory é um bom exemplo disso. É um bom exemplo disso. Hoje acontece a escola aberta a cada 15 dias. Eu gostaria muito de fazer toda semana. Porque daí a criança vai toda semana, ela cria o hábito do esporte, cria o hábito de ter o pai junto. A rotina é importante, exatamente. Outra coisa que eu gosto, a questão das praças. Tem que ter uma manutenção de praças, de ter tabela, de ter bola de basquete, de ter uma redezinha, de ter uma qualidade para quê? Para aquela criança que está treinando lá na escola, chamar o pai para brincar, porque eu digo também, não é só o treinamento, é a questão da brincadeira. A criança desenvolve muito de forma lúdica, então a gente tem que trabalhar muito essa ludicidade nas crianças, com a família, envolver, sabe? A gente tem que não só botar a criança, que se a criança bota aquilo como sendo importante para ela e o pai não coloca, as prioridades do pai vão ser diferentes. Claro. Então a gente tem que ter a família toda envolvida com isso. E quando eu falo crianças, não é crianças de 11, 12 anos, a gente vai até a adolescência, 16, 17 anos, porque com 17, 18 anos que a gente tem que começar a pensar em botar esses atletas na carreira adulta, entendeu? Então a gente tem que estar conseguindo manter, fazer um trabalho de base para manter e focar também no adulto. E tem que ter o adulto também para servir de referência para essas crianças. Então, assim, hoje uma das coisas que me incomoda um pouco é eu vejo um galegão sendo utilizado, 30 pessoas na arquibancada. A gente tem que ter times de referência o tempo todo. E outra, de referência como? Levando essa base. Se eu tenho um polo de basquete, eu tenho 100 crianças lá que vão torcer pelo adulto. Agora, se eu tenho 12, por exemplo, o projeto de basquete de Jaraguá do Sul, tem mais de 1.200 crianças inscritas. Florianópolis, 8 polos de basquete, só na região metropolitana. Então, se nós compararmos com isso, quantas crianças, qual a possibilidade de público que tem para torcer e fazer uma festa bonita para o esporte? E eu digo que Blumenau, daí, nesse aspecto, a gente tem muito a melhorar ainda, muito a desenvolver. Lógico, é um trabalho a longo prazo, mas tem que ser começado agora para a gente estar desenvolvendo isso de uma forma melhor. Perfeito. Bolsa Atleta, precisa mudar os critérios? Está sendo bem aplicado? Assim, PC, Bolsa Atleta, acredito que funciona, é muito bom, tá? Da forma que é feito, eu confesso para ti que eu não acompanho direito. Eu, particularmente, recebo Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, né? Bolsa Técnico, né? Bolsa Técnico. E, assim, não quero parecer prepotente, mas, graças a Deus, a minha questão da minha postura de basquete lá que eu treino é mais por paixão do que qualquer outra coisa. No entanto, que para o Sub-10 da PAB eu faço trabalho voluntário. Eu não recebo pago. Na Fernando Osterman, que eu dou aula, também é trabalho voluntário. Então, sim, acho que tem que ter uma ajuda de custo, porque eu desembolso bastante dinheiro até para fazer, mas eu não estou acompanhando como é que funciona o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico com os outros técnicos. Deixa eu dar um testemunho aqui. Antes do... durante o intervalo aqui, eu falei, e a saída para o Sul Brasileiro? Está garantida? Ele falou assim, nem que eu tire do meu bolso.
Só para vocês terem ideia do tamanho da paixão e do comprometimento, né, do Léo com o esporte e com os garotos que conquistaram o Campeonato Estadual Sub-12. Ô Léo, poxa, tem tanta coisa para falar, mas eu preciso fazer o primeiro intervalo aqui para a gente daí, depois, na sequência, eu preciso falar contigo sobre o projeto social de vocês, o basquete voluntário ali no Boa Vista, que é muito legal, bacana. Então, para fechar essa primeira parte, está terminando o governo Mário e vem aí o governo Egídio Ferrari, né, o prefeito eleito, a partir de janeiro, um novo governo. Tu achas que o esporte blumenauense precisa ter um comando novo, um olhar diferente, tem que ter alguém que seja realmente do esporte? O que tu esperas? PC, o que eu gosto muito do esporte é a questão da postura. Independente de quem entre, a gente tem que ter uma postura vitoriosa, uma postura de querer fazer acontecer, tem que ter uma postura de dizer assim, vamos fazer. Hoje eu vejo que está tudo muito parado. Acho que daria para fazer mais, sim. Independente de quem entre, independente de qualquer situação, nós, enquanto projeto, enquanto técnico, enquanto qualquer outra situação, estamos totalmente dispostos a ajudar com essas ideias de ampliar jogos da primavera, de ampliar a questão dos polos, fazer o desenvolvimento das bases, auxiliar da forma em todos os esportes, porque quando eu falo em basquete, por exemplo, mas eu jogava handebol, atletismo, pratiquei arco e flecha, xadrez, fiz várias modalidades, sempre gostei de capoeira, numa época eu fiz também. Então, aikido, defesa pessoal, natação. Então, são várias... Eu digo o esporte de maneira geral. A gente tem que ter uma visão e outra, sim, usar a competição para fomentar toda um esporte escolar, um esporte de rendimento de bases, mas o esporte de competição, ele é referência. Então, assim, não pode ser excludente. Então, tem o time de competição que exclui em alguns momentos, sim. Não é muito bom, mas, de maneira geral, a gente tem que criar todos esses subterfúgios para conseguir fazer o quê? Que todas as crianças joguem o tempo todo. Então, a postura que eu espero vamos fazer acontecer, vamos melhorar a questão do transporte, vamos falar sobre a questão da alimentação, sobre alojamento, por exemplo. Eu queria trazer as finais para Blumenau do alojamento, né, do estadual. Não consegui porque a gente não tinha alojamento, não tinha colchão, ou se não era muito caro, daí tinha que pagar arbitragem, tinha que pagar aluguel do clube para fazer os jogos no final de semana, porque a gente não tinha um ginásio disponível. Então, são esse tipo de coisa que a gente tem que batalhar para quê? O Galegão, por exemplo, tem que estar disponível o tempo todo. Hoje eu não sei se ele faz parte da Secretaria de Esporte ou da Secretaria de Turismo. E a quadra dele, o piso está irregular. Está irregular. Se você olhar o Galegão, que é o nosso principal ginásio, histórico ginásio da cidade, ele precisa de uma grande manutenção. Ele precisa, o piso de jogo, eu dei uma olhada no dia, ele está com ondulação, ele está irregular, ele tem rachaduras, tem fissuras e a cobertura tem ferrugem. Sim. Então, assim, esse é o tipo de coisa que... E muitas vezes quando vai ser usado ainda está sujo, né? Sujo de um jeito, então a gente teria que estar... Essa valorização que eu digo, quem assumir, a gente tem que estar trabalhando para quê? Para estar valorizando o esporte, mas valorizando de forma forte, com confiança, de dizer assim, cara, isso é importante. Precisamos fazer uma mudança de dizer assim, precisamos ser fortes de novo. Se Jaraguá tem 12 polos, no mínimo a gente tem que ter 12 polos. A gente tem que estar desenvolvendo isso. Palavra do ex-jogador de basquete, técnico Léo Frizi, aqui no Município Esportes. Para a Segalas Alimentos, confiança que se entrega. A Segalas Alimentos é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil. E quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio, para o seu estabelecimento comercial, porque a Segalas tem uma verdadeira seleção de produtos que vão fazer a diferença aí no seu mercadinho, na sua mercearia, aí na sua padaria, lanchonete, restaurante, pizzaria. Você que tem estabelecimento comercial, conte com os campeões de vendas da Segalas para melhorar o seu resultado aí do seu estabelecimento comercial. Acesse agora mesmo segalasalimentos.com.br e conheça essa seleção de produtos da Segalas Alimentos. E aí, chame agora mesmo um dos nossos representantes e depois é só correr para o abraço. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Intervalo.
E aí, pessoal, vamos em frente. Segundo tempo do Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Pessoal, hoje Léo Friese, ex-jogador de basquete, técnico da PAB, técnico campeão sub-12 no estadual, com uma garotada de muito talento, trabalho extraordinário do Léo Friese. Ô Léo, nessa sequência agora aqui, eu queria falar um pouquinho do teu tempo de jogador e também do trabalho voluntário, do trabalho social realizado ali no bairro Boa Vista. Deixa eu antes te fazer uma pergunta que faltou no bloco final lá, no bloco anterior. O esporte em Blumenau, a política e os projetos pessoais de determinados políticos estão atrapalhando o esporte? PC. Projetos pessoais de políticos e a política em si, ela tem atrapalhado muito o esporte? PC, a gente tem casos que sim, acontecem. E a gente tem que pensar que um representante público tem que olhar de forma coletiva para a coisa. Ele tem que botar o interesse público acima do seu pessoal. As motivações, às vezes, pessoais são muito pequenas comparadas à grandiosidade do esporte e do desenvolvimento de uma modalidade, de toda uma situação. Então, o que eu digo sempre é, quem está na posição de poder gerir uma situação dessas, ou tem que deixar o ego de lado? Tu tem que conseguir olhar para uma situação... Mas é só questão do ego, do orgulho, da vaidade, ou também tem a questão de se beneficiar pessoalmente, individualmente? Então, na questão que eu vivenciei, às vezes foi mais questão de ego mesmo, né? De ego. Eu não tenho muito conhecimento sobre outros benefícios que possam se ter, né, em outras situações, ou se tem ou se não tem. Mas eu digo assim, o mais importante é querer fazer. Então, a gente tem que ter pessoas que assumam a responsabilidade de querer fazer, que elas têm que olhar como um todo, de maneira geral, global, para quê? Para ter um desenvolvimento do esporte como um todo, de forma que sim, que às vezes as suas opiniões pessoais não sejam tão relevantes quanto a capacidade de gerir para um público maior ou de um coletivo como um todo. Então, quem está nessa situação ali, PC, sim, tem que olhar para um coletivo, não tem que olhar apenas para a sua modalidade, não tem que olhar para a sua situação específica. Às vezes, vocês mesmo da imprensa, vocês têm mais conhecimento do que nós sobre o que acontece. Então, sempre acho que tem que ter uma parceria entre vocês e esporte sobre o que acontece, o que pode acontecer, sobre as possibilidades das coisas, porque o esporte é muito grandioso e não pode ser acovardado por sentimentos pequenos e de interesse pessoal. Muito bem, fica a dica. Léo Friese, tu jogou basquete dos 11 até os 18 anos. Isso. Chegou a ser titular. Lembra para nós aí esse período, essa tua trajetória no basquetebol, jogando em quadra? Vamos lá, PC. Então, no basquete eu joguei esse tempo todo, fomos campeão estadual sub-12 também. Só que daí na nossa época tinha o Thiago Splitter, que ficava muito fácil, né? Facilitava um pouquinho, né? Facilitava um pouco. O cara era muito grande, muito bom. Então tem situações, por exemplo, que a gente... O time era tu, o Thiago Splitter, o Thiago Sens. O Thiago que é filho do Enio, que joga do vôlei. O Cris também estava nessa? Na verdade, eu lembro do Leonardo Silva, que na verdade o time era 3 Leonardos e 2 Thiagos, né? Leonardo Furman, Leonardo Silva, Verdade. Leonardo Friese, Thiago Sens e Thiago Splitter. Pô, que time massa, hein, mano? Esse era o time titular. E teve situações que a gente estava jogando com o Thiago, meu Deus, fazia tanta diferença que ele já era grande, já era bom demais, né? Então teve um jogo que ele estava com o ombro machucado, se eu não me engano, a gente perdendo de 20 pontos e ele não conseguia mexer o ombro. Não tinha entrado no jogo, entrou no terceiro quarto.
Daí, quando ele entrou no quarto, tipo, a nossa bola começou a cair, tudo acontecia. Ele não conseguia nem encostar na bola direita, tava só com o braço esquerdo. Com um braço? Com o braço, a gente ganhou o campeonato por causa dele. Então, assim, o Thiago sempre foi bem diferenciado, sempre foi muito acima. E a gente conseguiu ganhar, tipo, daí ganhava sub-12, sub-13, sub-15, até quando ele foi pra Espanha, né? Atropelo, né? Daí com ele, tipo, tudo ficava bem mais fácil. Então, metade do time era ele, com certeza, mas ganhamos os títulos todo mundo junto. Daí, Jogos abertos, mano. Jogos abertos, se eu não me engano, eu fui para 2 ou 3. E aí? Mas daí eram as categorias de base, eu tinha 16, 17, 18 anos e já integrava ali a equipe adulta, né? Mas nunca fui titular dos Jogos Abertos, nada, mas consegui treinar com a equipe adulta algumas vezes, fui para os campeonatos algumas vezes. Daí, seleções catarinenses, também fui convocado 8 vezes para seleções catarinenses, campeão brasileiro. Terceiro colocado em campeões de seleções também a gente foi um dos títulos mais expressivos. E da FESPORT, segundo colocado em Recife também. Legal. De seleções. E por que você parou tão cedo? Questão financeira, você tinha comentado. Né? Questão financeira, né? Não tinha valorização. A gente vai crescendo. Na minha época até estava relativamente bom. A gente ganhava bolsa de faculdade, metade da bolsa, ganhava uma ajuda de custos. Então, assim... Era bom, só que daí do dia para a noite, na época mudou a prefeitura, o time todo se acabou e daí todo mundo foi dispensado. E aí então, você foi trabalhando? Daí o meu pai me pegou no mercado e a gente começou lá no mercado e daí começa a ficar bom porque tu começa a ter uma remuneração legal e por isso que eu digo assim, pro esporte... Com 18 anos, né? Com 18 anos. Daí eu lembro que com a minha remuneração eu consegui comprar uma moto na época, daí já fui comprando a moto. Faculdade, já começa a desenvolver outras coisas. Entendi. Então, mas assim, isso que eu digo hoje, a gente tem que dar um jeito de ter continuidade para esses garotos estarem seguindo e terem um foco e uma perspectiva de melhora lá na frente, né? Boa. Ô, Léo, para a gente fechar, e o projeto social do Boa Vista? Estou chamando o Bom Retiro de Boa Vista. Pessoal do Bom Retiro também, um grande abraço, mas o Léo faz um trabalho extraordinário no Boa Vista, é um trabalho voluntário, social. Eu morei lá no Boa Vista e eu sei do que a gente está falando, do trabalho que o Léo comanda lá, é sensacional, é um trabalho abençoado e acima do ótimo. Há quanto tempo esse trabalho, Léo? PC, eu estou fazendo esse trabalho há 7 anos. É o tipo de... E é com coração, tá? É com coração que eles fazem lá, fazem acontecer de verdade, beneficiando centenas e centenas de crianças. Então, hoje a gente está com 33 crianças no polo, né? A gente está com a ideia já de ampliar alguns horários para o ano que vem, eu só preciso de uma autorização ali da Secretaria de Educação, mas o secretário já tá vendo isso também, ele apoia bastante o projeto nesse sentido. Eu faço trabalho há 7 anos lá e já tivemos muitos resultados muito positivos. Quais os resultados positivos? A gente teve muitos atletas já que seguiram para a equipe de competição, tem meninos ganhando bolsa de estudo agora por causa do projeto de basquete também. Teve muitos casos emocionantes de várias outras histórias também que o desenvolvimento pessoal deles foi muito, muito valorizado por causa das aulas de basquete. A praça toda de basquete foi reformada com os meninos do basquete, então foram eles que fizeram a reforma, eles fizeram tudo, a gente sempre coordenando e ajudando, mas foram os meninos e a comunidade, então assim, os benefícios que trazem, eu sempre digo, é muito mais do que o basquete, vai muito além do que apenas o esporte. Do que aquele momento ali. Do que aquele momento. A gente consegue agregar um valor, uma coisa... Espírito público, por exemplo. Exatamente, e a questão de estar sempre ajudando, de proatividade, E esse trabalho sempre vai além das quadras. Então hoje, por exemplo, os meus amigos, eu sempre volto a dizer, os meus amigos são os meninos do basquete que cresceram, hoje estão servindo já, uma turma já está no exército, já estão indo para a faculdade, e é essa amizade que fica e essa coisa que não tem preço. Formando pessoas do bem. Pessoas do bem, esse respeito. Que nem eu digo assim, na escola lá, os meninos do basquete, por exemplo, às vezes eu sou chamado antes da sala de diretor do que o próprio pai e a própria mãe. Porque, tipo, os meninos aprontam, lá vai o Léo querer resolver e ajudar, e ainda às vezes passar a mão na cabeça, olha, não é bem assim, vamos acalmar um pouco, deixa eu ter mais uma chance com ele, enfim. Na questão da praça também,
sempre bem cuidada, sempre limpa. Agora até a gente trocou uma tabela lá de novo. Os meninos vêm, ajudam, apoiam o tempo todo. Eu precisar de ajuda para eu fazer manutenção da praça ou alguma outra coisa, eles estão lá ajudando. Show. É maravilhoso lá. Parabéns pelo trabalho, Léo. Olha, que Deus siga te capacitando, que Deus siga te abençoando por esse trabalho fantástico lá no bairro Boa Vista e também pelo trabalho no basquetebol junto à APAB, com os garotos aí, e que vocês possam ter um ano de 2025 abençoado e acima do ótimo. Gratidão pela tua presença, mano. Só um recado, 2025 vai ser mais mágico ainda. Amém. Porque assim, 2024 foi muito bom, muito legal. Mas o negócio é seguir trabalhando para fazer 2025 ser melhor ainda do que 2024. Amém, tá profetizado. Léo Friese, um abraço lá pro teu pai, pro seu Werner, tá Obrigado, bom? Mano? Você. Jogador caro, hein? O Werner jogou na neve, recebia em euro, era um goleiro, hein? Teu pai era goleiro, não era não? Meu pai era goleiro. Goleiro de seleção, jogou na neve, recebia em euro. Abraço, Werner. E eu tô fechando aqui para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Mais uma edição do Município Esportes. Obrigado pela audiência. Valeu, Luiz. O Grêmio é incaível. Pessoal, aqui no Jornal Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Mais uma edição do Município Esportes. Tchau, pessoal.